Há uma verdade que a vida insiste em repetir até que você finalmente a compreenda. Ninguém muda o que não reconhece e ninguém cura o que continua fingindo que não dói. A dor não é um inimigo, ela é um professor. Ela aparece quando você se recusa a escutar o que o silêncio já tentou te dizer há muito tempo. Ou você muda hoje ou vai repetir a mesma dor amanhã. Você já percebeu como é cansativo lutar contra os mesmos problemas? Você promete a si mesmo que vai reagir, que desta vez será diferente, mas no fundo sabe que sem mudança nada muda. O amanhã é apenas um eco do que você permite acontecer hoje. O ser humano tende a acreditar que o tempo cura tudo, mas o tempo, meu caro amigo, não cura feridas, ele apenas as disfarça. O que cura é a consciência. O que liberta é a coragem de olhar para dentro, de enfrentar o espelho sem máscaras e dizer: chega, eu mereço uma nova história. Quantas vezes você se sabotou acreditando que a vida é assim mesmo? Essa é uma das frases mais perigosas que existem, porque quando você aceita a dor como rotina, você transforma o sofrimento em moradia permanente. A promessa que eu te faço hoje é simples. Se você aprender a mudar o que alimenta a sua mente, você mudará tudo o que floresce na sua vida. Mas para isso, você precisa se tornar jardineiro da sua própria alma. A vida é feita de ciclos, e todos os ciclos não resolvidos retornam. É por isso que as mesmas situações voltam com rostos diferentes. Você muda de trabalho, muda de cidade, muda de relacionamento, mas o vazio continua o mesmo. A dor é reciclada porque o aprendizado foi adiado. A verdade universal é esta: não há destino que se imponha sobre uma mente desperta. Quando você desperta, até o caos se transforma em professor. Quando você muda a forma de enxergar o mundo inteiro muda de forma. O que eu quero te entregar ao longo dessa conversa é um mapa emocional, um roteiro de libertação. Quero te mostrar, passo a passo, como transformar o medo em energia, a dor em sabedoria e a culpa em aprendizado. Você não precisa mais se sentir refém do seu passado. Você vai entender por que repete os mesmos erros, por que atrai as mesmas histórias e como seu cérebro cria armadilhas emocionais que te impedem de evoluir. E mais, vai descobrir que a mudança não é um evento, mas um processo. A boa notícia é que você pode começar agora. A ciência da psicologia e a neurociência confirmam o que sempre intuímos. A mente é uma fábrica de pensamentos e cada pensamento cria um sentimento que modela nossas decisões. Se você alimenta sua mente com autocrítica, culpa e medo, o cérebro cria conexões que fortalecem esses padrões. Mas quando você decide olhar com compaixão para si mesmo, começa a gerar novos circuitos emocionais, nasce uma nova forma de existir. Por isso, mudar não é apenas uma questão de querer, é uma questão de treinar o cérebro. Você precisa se tornar o autor da sua mente, não o leitor passivo dos seus pensamentos. Muitos acreditam que basta pensar positivo e tudo se resolverá. Essa é a promessa fácil que a vida nunca cumpre. Pensar positivo sem entender a origem da dor é como pintar as paredes de uma casa que está desabando. Você pode até sorrir por fora, mas continuará sangrando por dentro. Não existe cura sem verdade, e não há verdade sem dor. A verdadeira mudança começa quando você tem coragem de admitir o que tem evitado. Fugir é adiar o sofrimento, enfrentar é transformá-lo. Quantas vezes você já acordou sentindo o mesmo peso no peito, a mesma angústia que parecia nunca terminar? Quantas vezes prometeu que dessa vez seria diferente? Quantas vezes esperou que o outro mudasse para que você pudesse finalmente ter paz? E se o problema nunca foi o outro? E se o que te fere é o que você alimenta dentro de si? Pense, quantas oportunidades de crescimento você desperdiçou apenas por medo de sair do conhecido? Você tem vivido ou apenas sobrevivido? Você tem amado a si mesmo ou apenas suportado quem se tornou? A dor de não mudar é silenciosa, mas devastadora. Ela se manifesta na ansiedade que te visita antes de dormir, no nó na garganta quando lembra do passado, nas lágrimas contidas quando ninguém te vê. A dor de repetir histórias é o peso de saber que poderia ser diferente, mas não foi. Cada vez que você volta para um ciclo que já te machucou, está dizendo ao universo: eu ainda não aprendi. E a vida, com sua paciência infinita, te oferece a mesma lição até que o aprendizado aconteça. Você se acostumou a viver em alerta, esperando o próximo golpe, a próxima decepção, mas isso não é viver, é sobreviver à própria história.
Quantas vezes você se perdeu tentando agradar quem nunca notou sua dor? Quantas vezes silenciou o coração para caber em um lugar onde não havia espaço para ele? A dor de permanecer igual é muito maior do que o medo de mudar. A boa notícia é que você não está condenado a repetir o passado. A mente é plástica e o coração é resiliente. Você pode escolher aprender com o que te feriu, em vez de se identificar com a ferida. Você não é o que aconteceu com você, é o que decide fazer com o que aconteceu. A mudança não exige que você apague a dor, mas que a ressignifique. Toda lágrima carrega uma mensagem. Todo fracasso esconde um convite. A vida não quer te punir, ela quer te despertar. Se você decidir mudar hoje, não amanhã, não quando tiver tempo, mas hoje algo novo começará a nascer dentro de você. Você perceberá que o passado perde o poder quando o presente ganha sentido. E quando você passa a compreender sua dor, ela deixa de ser inimiga e se torna ponte. Uma ponte para uma versão mais livre, mais consciente, mais amorosa de si mesmo. Essa jornada não é rápida, mas é real. Você não precisa correr, precisa acordar. A mudança verdadeira não vem da pressa, vem da consciência. Ou você muda hoje ou vai repetir a mesma dor amanhã. Mas se escolher mudar, verá que a dor que antes te paralisava agora será o combustível da sua sabedoria. Você já percebeu que, às vezes, mesmo sabendo o que precisa fazer, você simplesmente não faz? Você entende o que precisa mudar, promete que vai começar amanhã, e quando amanhã chega, nada acontece. Isso não é fraqueza, é um padrão emocional que o seu cérebro aprendeu a repetir. O ser humano não teme o novo, teme perder o conhecido. Mesmo que o conhecido doa, ele oferece a ilusão de controle. É mais fácil sofrer com o que já se entende do que enfrentar o desconhecido que pode libertar. O medo da mudança não nasce do futuro, nasce das memórias. O seu inconsciente guarda cicatrizes emocionais que determinam como você reage hoje. Cada vez que você falhou, foi rejeitado ou humilhado, seu cérebro registrou uma mensagem. Mudar dói, então é melhor ficar aonde está. Mas o que você não percebe é que permanecer também dói e muito mais. Quantas vezes você se convenceu de que não é o momento certo? Essa é a desculpa favorita da mente sabotadora. Ela quer te manter seguro mesmo que isso signifique infeliz. A mente não quer paz, ela quer previsibilidade. Ela prefere o sofrimento conhecido à liberdade incerta. A sabotagem emocional é o grito do seu inconsciente dizendo: eu ainda tenho medo de crescer. E o medo, quando não é compreendido, se transforma em prisão. Por isso, toda vez que você evita a mudança, é o medo quem vence e a sua história quem perde. Você repete hábitos que te ferem porque eles te fazem sentir no controle. Falar mal de si mesmo, aceitar menos do que merece, desistir antes de tentar, tudo isso cria uma falsa sensação de segurança. É como se o cérebro dissesse: se eu me criticar primeiro, ninguém mais poderá me ferir. Mas essa proteção é ilusória. Ela te afasta da dor momentânea, mas te prende à infelicidade constante. É como colocar um curativo sobre uma ferida infeccionada, você não a vê, mas ela continua sangrando por dentro. Quantas oportunidades você já perdeu por medo de não ser suficiente? Quantas vezes se diminuiu para caber em histórias pequenas demais para o tamanho da sua alma? O seu cérebro é uma máquina de repetição. Ele aprende pelo reforço. Cada vez que você reage da mesma forma, fortalece o mesmo circuito neural. É por isso que mudar parece tão difícil, porque o velho é confortável, o novo exige esforço. Mas lembre-se, a dificuldade é o preço da liberdade emocional. Nenhum voo começa no chão seguro. Ele exige salto. E toda vez que você salta, algo em você se expande. O medo não é o sinal para parar, é o convite para avançar com consciência. A autossabotagem também tem raízes na culpa. Você se convenceu de que não merece uma vida leve porque acredita que falhou demais, errou demais, feriu demais. Mas a culpa não purifica, ela aprisiona. Ela te faz tentar compensar o passado com o sofrimento presente. E esse é um dos enganos mais cruéis que a mente humana pode criar. A cura não acontece quando você se pune o suficiente, mas quando decide se perdoar. Perdoar não é esquecer, é aceitar que o erro foi parte do aprendizado, não a sentença da sua existência. Você não é o erro, é o ser humano que o reconheceu e escolheu crescer. Quantas vezes você sabotou um amor só porque acreditava que não era digno dele? Quantas vezes fugiu de uma oportunidade com medo de não estar preparado?
Quantas vezes se escondeu atrás da ideia de que um dia vai dar certo apenas para não encarar o agora? A mente cria desculpas sofisticadas para proteger o ego. Mas o ego não quer que você mude, ele quer ter razão. E ter razão custa caro quando o preço é a sua paz. Você não precisa ter razão, precisa se libertar. A autossabotagem também vem da necessidade de controle. Você quer prever, garantir, antecipar tudo. Mas o controle é uma ilusão criada pelo medo de perder. Você tenta segurar o futuro nas mãos e acaba deixando o presente escorrer pelos dedos. A vida não pede que você controle, pede que você confie. Confiar não é se tornar ingênuo, é entender que você é capaz de lidar com o que vier. A confiança não elimina o medo, ela o transforma em coragem. E coragem não é ausência de medo, é a decisão de seguir mesmo tremendo. O que te impede não é a falta de força, é a falta de fé em si mesmo. Você precisa compreender algo essencial. A mudança não começa quando tudo faz sentido. Ela começa quando você se cansa de se repetir. É quando olha para sua vida e pensa, não posso continuar sendo o mesmo personagem dessa velha história. E nesse instante, algo sagrado acontece. O despertar. O despertar não é um milagre repentino, é uma série de pequenas escolhas conscientes. É decidir todos os dias não se trair mais. É olhar para a dor e dizer, você não vai mais me definir. Você tem medo de mudar, mas e o medo de não mudar? O medo de se olhar no espelho daqui a 10 anos e perceber que ainda é refém das mesmas feridas? O medo de ver o tempo passar e perceber que nunca viveu, apenas esperou? Esse é o verdadeiro pavor da alma, desperdiçar o próprio potencial. E é por isso que a mudança é um ato de amor o mais profundo que existe. Porque mudar é dizer a si mesmo, eu mereço viver melhor do que isso. Você merece uma vida em que não precise sobreviver todos os dias. Merece acordar com leveza, sem o peso de uma mente em guerra consigo mesma. E isso só começa quando você decide parar de se sabotar. A autossabotagem é o campo onde a consciência precisa florescer. Ela não se destrói com força, mas com entendimento. Toda vez que perceber um pensamento que te diminui, questione-o. Toda vez que sentir culpa por ser feliz, abrace-se. Toda vez que o medo tentar te paralisar, respire e diga, eu escolho aprender, não repetir. A partir desse instante, o padrão começa a enfraquecer. O cérebro aprende novas respostas e o coração, pouco a pouco, volta a confiar em si. A mudança começa no minuto em que você se torna amigo da sua própria mente. Há algo extraordinário sobre o cérebro humano. Ele não é um gravador de fatos, é um editor de histórias. O que significa isso? Que o que mais te machuca hoje não é o que aconteceu, é a forma como você aprendeu a lembrar. Você não sofre pelo passado, sofre pela maneira como o interpreta. A mente humana é uma fábrica de significados. Ela transforma memórias em narrativas e narrativas em crenças. E são essas crenças, não os acontecimentos, que moldam quem você é. Por isso o poder de mudar está em reescrever o sentido das suas memórias. Você já percebeu que algumas lembranças parecem vivas dentro de você? Não porque o fato tenha sido recente, mas porque a emoção ainda está presa no tempo. O cérebro, quando sente dor intensa, congela um instante e, de certa forma, a parte de você fica congelada junto. A pessoa cresce, mas a emoção não amadurece. Você pode ter 40, 50 ou 60 anos e ainda reagir como aquela criança que foi rejeitada, criticada ou humilhada. Enquanto não revisitar essa cena com consciência, ela continuará escrevendo o roteiro da sua vida. Reescrever a memória não é negar o que aconteceu. É olhar para o passado sem se tornar prisioneiro dele. É compreender que, por trás de cada ferida, havia alguém tentando lidar com o que não sabia. Você fez o que podia, com a consciência que tinha, e isso já é suficiente para começar a se perdoar. Perdoar não é justificar, é libertar. É dizer, sim, aconteceu, sim, doeu, mas eu escolho seguir leve. O seu inconsciente grava tudo o que você repete com emoção. Se você todos os dias repete que não é capaz, não é suficiente ou não merece, o cérebro transforma isso em verdade biológica. Ele cria conexões que reforçam o mesmo padrão. A boa notícia é que o cérebro também aprende o contrário. A neurociência chama isso de neuroplasticidade.
a capacidade que a mente tem de se remodelar. E isso significa que você pode ensinar o seu cérebro a reagir de outra forma às mesmas situações.